Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu hoje separei aqui o julgamento do STJ, fruto do habeas corpus 744673 de São Paulo. Então, HC 744673 de São Paulo, julgado pela quarta turma, relator ministro Raul Araújo. Esse julgado foi disponibilizado no informativo do STJ de número 757. E ele trata a respeito da possibilidade de prisão por conta do inadimplemento de uma prestação alimentícia, mas a respeito dos alimentos compensatórios. A conclusão do julgado é no sentido de que não se admite a prisão civil lastreada no artigo 528, parágrafo 3º, quando se tratar de alimentos de natureza compensatória. O que é importante, e é o que eu venho destacando bastante em sala de aula com os meus alunos, e nesses vídeos que eu vou procurar tratar com os senhores, no meu livro também, Sistema Brasileiro de Pronunciamentos Vinculatórios, no sentido de que a construção do significado da norma perpassa a necessidade de interpretação do texto. E muitas das vezes não basta, portanto, saber o que está escrito na lei, mas é necessário acompanhar a resolução e a evolução no direito jurisdicional, vamos assim dizer, as decisões, em especial, do STJ e do STF. E aí o curioso é que, nesse caso, nós temos o artigo 528, parágrafo 3º, que trata lá da possibilidade de prisão em razão de dívida de obrigação alimentícia. E não faz distinção em qual seja a espécie dos alimentos envolvidos. Também o artigo 531 do CPC, ele não faz distinção quanto à espécie de alimentos, mas tão somente quanto à natureza da decisão, se é provisória ou definitiva. Ele diz que a possibilidade de prisão abrange tanto os alimentos provisórios quanto os alimentos definitivos. Trata, portanto, da natureza da decisão e não da espécie de alimentos. A conclusão do STJ foi no sentido de que os alimentos compensatórios, eles possuem natureza indenizatória. Eu trouxe aqui, separei algumas manifestações da doutrina, tentarei ser o mais breve possível, mas me parece que relevante para compreensão por parte dos senhores, e trouxe aqui alguns civilistas de renome. O primeiro deles, o professor Anderson Schreiber, e ele diz: os alimentos compensatórios são aqueles que buscam minimizar o desequilíbrio financeiro entre os cônjuges, ocorrido em decorrência do divórcio ou dissolução da união estável, a fim de proporcionar aos cônjuges, aos ex-cônjuges ou ex-companheiros, o mesmo padrão socioeconômico. O destaque que eu trouxe do professor Anderson Schreiber no seu Manual de Direito Civil Contemporâneo. Também o professor Rolf Madaleno, no seu Manual de Direito das Famílias e das Sucessões, ele afirma o seguinte, que o escopo dos alimentos compensatórios seria o de, aspas, indenizar por algum tempo ou não o desequilíbrio econômico causado pela brusca perda do padrão socioeconômico do cônjuge ou convivente desprovido de maiores riquezas materiais, sem perder a igualdade econômica do ex-casal, mas justamente a pensão compensatória procura reduzir os efeitos deletérios provocados pela repentina indigência social causado pela ausência de recursos e de ingressos que deixaram de aportar com a dissolução da união estável ou do divórcio. A pensão compensatória não tem natureza alimentícia,
de manutenção permanente do cônjuge ou convivente, mas carrega uma função de inquestionável finalidade indenizatória para equilibrar a alteração econômica do cônjuge ou convivente financeiramente abalado pelo divórcio ou pela dissolução da convivência informal. Percebam, portanto, que assenta-se a natureza indenizatória e não alimentícia. E aí, por fim, eu destaco a professora Maria Berenice Dias, no seu Manual de Direito das Famílias. E ela afirma, aspas, que esta modalidade de alimentos compensatórios não tem por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, mas a sua finalidade seria a de corrigir ou atenuar o grave desequilíbrio econômico-financeiro ou a abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovidos de bens e de meação. Então, é nesse sentido a conclusão do STJ ao não permitir a prisão civil do devedor de alimentos compensatórios. Eles não possuem, essa espécie de alimentos, uma natureza alimentícia, de, portanto, sobrevivência do cônjuge ou do companheiro abalado pela ruptura do vínculo matrimonial. Mas eles teriam, portanto, essa natureza indenizatória. Então, vou citar aqui outros julgados do STJ no mesmo sentido, que, em resumo, entendem que os alimentos, portanto, compensatórios não se inserem na exceção que possibilita a prisão civil por conta de dívidas alimentícias prevista no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. A interpretação que o STJ faz, portanto, desse dispositivo da Constituição é no sentido de que a prisão civil ela é absolutamente excepcional e o que justificaria, portanto, essa possibilidade excepcional de prisão é a natureza alimentícia, a imprescindível necessidade de subsistência do alimentando, o que não se dá nessa espécie de alimentos compensatórios. Como eu lhes disse, vou citar outros julgados nessa mesma linha, como anotei aqui para os senhores, o recurso especial RESP 1.290.313, RESP 1290313, quando se afirma que essa modalidade de alimentos não se insere na hipótese do artigo 1694 do Código Civil. Portanto, não possui natureza alimentícia, mas natureza compensatória ou indenizatória. Anotei também um outro julgado, os senhores podem tomar nota, é o RHC, Recurso em Habeas Corpus, de número 117.996, do Rio Grande do Sul, RHC 117.996, do Rio Grande do Sul, quando o STJ também afirmou que os alimentos compensatórios não justificam a execução pelo rito da prisão, em razão de sua natureza indenizatória e não propriamente alimentar. Percebam que a leitura, portanto, do artigo 528, no seu parágrafo 3º, quando se admite a prisão, complementado pelo artigo 531, daria a impressão de que qualquer modalidade de alimentos permitiria a prisão. E não é assim que o STJ encara esse dispositivo, tá certo? Então vamos ficando por aqui. Era esse o julgado que eu queria chamar a atenção nesse momento e diversos outros virão com o passar do tempo. Tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.